Olá pessoal, hoje vamos trabalhar mais um grupo dentro do reino Plantae, o grupo das Pteridófitas. Ptero, asa ou pena, como vocês percebem aqui nessa imagem, uma samambaia que tem folhas transformadas em asa ou pena. Essas bolinhas aqui que vocês verem, tá? São soros, para garantir a reprodução por esporos. Então, falou em pteridófitas, frisar bem, samambaias e avencas, tá ok? Falou em briófita, musgos e hepáticas, pteridófitas, samambaias e avencas. Então, vocês estão vendo aqui uma samambaia, certo? Aqui os soros da samambaia, que é a estrutura que vai reproduzir por esporos. Aqui uma pteridófita ameaçada de extinção, samambaia sul. Por quê? Ela foi muito predada das tramas da raiz e do começo do caule. Era usada para fazer esse vaso aqui, o xaxim, que hoje é proibido por lei, tá? Bom, aí nós temos uma avenca, folhinhas mais estreitinhas, certo? E vocês estão vendo a borda da avenca aqui, os soros, certo? Para garantir, lembra, sempre a reprodução por produção de esporos. Quais são as principais características das pteridófitas? Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. Primeiro, briófita, transição da água para a terra. Certo? Pteridófitas, segundo grupo. Possuem raízes, caules, folhas e são vasculares. Lembra briófita? Avascular. Ou seja, possuem vasocondutores de seivas, xilema e floema. Presença de vascularidade permitiu que elas crescessem mais que as briófitas, um porte maior. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e sustentação do vegetal. Em volta deles tem lignina. Também vivem em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas necessitam da ajuda da água do meio para fecundação. Os gametas masculinos são flagelados, os anterozoides. Então, assim como as briófitas, tem uma metagênese bem nítida. Esporófita agora inverte. Na briófita, o gametófito é duradouro. A partir das pteridófitas, o esporófito passa a ser duradouro. Então, esporófito 2N, duradouro, organizado em raiz, caule e folhas. Nunca formam flor, fruto e sementes. Produz esporos que vão ser levados pelo vento para um processo de divisão celular meiótica. Então lembra o ciclo haplodiplobionte, meiose espórica ou intermediária. A outra geração é o gametófito ou prótalo monóico ou protalo. Ele é haploide, 1N, transitório, avascular, sem xilema e sem floema. Então, cara, 1 centímetro, pequenininho pra caramba, tá? Codiforme, que significa isso? Em forma de coração. Então, vocês estão vendo a imagem do esporófito. Desculpe, agora o gametófito, codiforme. Olha aqui, esse é um coraçãozinho que eu fiz para vocês. Aqui o real, certo? E organizado em talo e rizóides, reparem, então como se fosse uma folhinha verde aqui, certo? Então ele é hermafrodita, monóico, vai ter o anterídeo, que vai produzir anterozóide, e o arquegônio, que vai produzir a oosfera. Então o anterozóide vai nadando até a oosfera, certo? Esse encontro de gametas pela água, certo? A gente vai chamar de oogamia, porque o pterozoide é pequeno, flagelado, imóvel. O anterozoide é maiorzinho e imóvel, certo? A gente chama de oogamia, gametas com formas e funções diferentes. Beleza? Então, novamente, para vocês elucidar bem, as duas gerações. A geração duradoura, o esporófito diploide, organizado em raiz, caule do tipo rizoma. Essas folhinhas em jovens, ainda que não se abriram, recebem de báculos e folhas em forma de pena, daí o nome, pteridófitas. A outra geração, certo? Pequenininha, 1 centímetro de comprimento, certo? Usada em talo e rizóide. Aqui você encontra o anterídeo, que produz anterozóide. Aqui em cima, essas bolinhas, o arquegônio, que produz aosferas. Lembra que são criptógamas.
órgãos reprodutores microscópicos. Então, o ciclo de vida de uma samambaia, haplodiplobionte, metagênese. Só a meiose sempre vai ser espórica. Então, vamos pegar a geração duradoura novamente, esporófito, 2N, vamos supor que ele tenha 60 cromossomos. Aqui vocês estão vendo raiz, caule, certo? Tipo rizoma, um báculo, a folha e os folíolos com soros. Esse soros, ele é formado por um conjunto de esporângios, que parece uma raquetinha, ampliando a imagem aqui, quando você olha no microscópio, certo? Ele vai produzir esporos por meiose, que vão ser lançados pelo vento, que vão gerar o coraçãozinho. Quem que é o coraçãozinho? Gametófito ou prótolo hermafrodita monóico. Ampliando a imagem dele aqui. Então vocês estão vendo aqui embaixo o anterídeo produzindo anterozoide. Aqui em cima o arquegônio, essa bolinha vermelha, osfera. Então o anterozoide nada até a osfera, vai zoidinho nadando, fecunda e nasce o zigoto ou embrião. Esse zigoto vai nascer aqui dentro dessa estrutura protegida por células estéreis, que é o arquegônio. E aí vai nascer, vai germinar um esporófito aqui em cima, certo? Estão vendo o esporófito nascendo aqui e aqui ele é adulto. Facinho pra caramba esse ciclo de vida. Então, lembra, comparando briófitas com pteridófitas, as briófitas, quem que é a geração duradoura? É o gametófito, lembra? Você tem rizoide, cauloide, filóide. Por quê? Avascular. Crescendo sobre o gametófito feminino, o esporófito 2N, certo? Vai produzir esporos por meiose, protonemas, a planta irá brotar. Aí os gametófitos aqui são dioicos, sexo separado. Masculino, anterídeo, anterozoide. Feminino, arquegônio, osfera. Anterozoide nada, fecunda, aí nasce quem aqui? Pessoal, sobre o gametófito feminino vai nascer o esporófito, beleza? Lembra que o esporófito é transitório e o gametófito é duradouro. Já nas pteridófitas, inverso. O esporófito, certo? Ele é duradouro e o gametófito, coraçãozinho aqui, codiforme, certo? Coraçãozinho, para vocês, alunos, ele é transitório nas pteridófitas. Então, fazendo essa analogia, comparando briófitas com pteridófitas, são briófitas avasculares, pteridófitas vasculares. Briófitas possuem pequeno porte, pteridófitas médio porte. Briófitas possuem rizoide, cauloide e filóide. Pteridófitas, raiz, caule e folhas. Briófitas não possuem sementes e nem flores, mesma coisa para pteridófitas. E ambas, tanto briófitas como pteridófitas, vivem em ambientes úmidos, pois ainda depende da água para o encontro de gametas, para a reprodução. Classificação: pteridófitas, filo, pteridófita filicíneas, vamos lembrar, samambaias avencas, os principais representantes. Filo, licófita, as licopodíneas, licopódios e selaginelas, certo? Vocês estão vendo aqui embaixo. Essa selaginela já é heterosporada, vai produzir esporos com tamanhos diferentes, tá? Vai trazer aquela independência da água que vocês vão ver lá nas gimnospermas futuramente. Esfenófitas, as equisetíneas, exemplo aqui a cavalinha. Cara, interessante que a cavalinha já tem estróbilo, tá? Psilofitíneas. Você tem aqui o psilotum e a Timespifteris. Vamos gravar nada disso aqui, cara. Vamos gravar o psilotum, tá? Então, o importante dessa classificação aqui, dificilmente cai em vestibular, certo? Você tem aqui as felicíneas, vou lembrar sempre samambaias e quem? E avencas, ok? Um abraço a todos e bons estudos.